E se as grandes invenções de Nikola Tesla, sabe? Aquelas que mudaram o mundo. E se elas não tivessem sido exatamente criadas do zero, mas captadas? E se a mente dele funcionasse como uma antena de rádio, assim, ultra sofisticada, sintonizada na estação certa do universo? Essa é a premissa, bem provocadora, de um conjunto de materiais que a gente recebeu para analisar hoje. Um deles, inclusive, faz uma ponte fascinante entre essa filosofia do Tesla e uma estratégia bem moderna de produtividade que o pessoal chama de modo caverna. Então, a nossa missão aqui é mergulhar fundo nessa visão. A gente vai explorar como, segundo essa linha de pensamento, o ruído mental do nosso dia a dia nos impede de ter aquelas ideias brilhantes. E como um período de isolamento focado, de 40 dias, poderia teoricamente recalibrar a nossa mente. A proposta é ousada, né? Transformar a mente de um rádio chiando para um receptor de alta performance. Ok, vamos desempacotar isso. A base de tudo, o ponto de partida que os textos trazem, é uma ideia que subverte um pouco a forma como a gente pensa sobre criatividade. A mente humana não geraria ideias a partir do nada. Ela funcionaria essencialmente como um receptor. Um dos materiais que a gente analisou traz uma citação atribuída ao próprio Tesla que, nossa, resume tudo de forma perfeita. Ele diz: "Meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe um núcleo do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos deste núcleo, mas sei que ele existe." O que é fascinante nessa citação é como ela desafia de frente a visão materialista tradicional da consciência, sabe? Em vez da mente ser um produto exclusivo da atividade química e elétrica do cérebro, ela seria uma interface, uma ponte, e o material que a gente analisou conecta esse núcleo universal do Tesla a conceitos bem profundos, como o campo acástico. Que, para quem não está familiarizado, é uma ideia de algumas tradições esotéricas de que existe um repositório de todo o conhecimento e experiência universal. Quase como um HD cósmico, né? Exatamente essa analogia. Ou se a gente trouxer para a psicologia, o inconsciente coletivo de Carl Jung, que é a ideia de que nós compartilhamos uma herança psíquica, arquétipos e símbolos que são universais. Nessa ótica, a criatividade deixa de ser um ato de criação pura e se torna um ato de acesso. De acesso. Um dos textos usa um exemplo ótimo. Nós não criamos as leis da física, nós as observamos, as compreendemos e então criamos tecnologias que operam dentro delas. A lei da gravidade já estava lá, né? Newton apenas a sintonizou. Isso muda tudo. A invenção não pertence tanto ao inventor, mas é uma ideia que talvez estivesse amadurecendo nesse inconsciente coletivo e encontrou um receptor preparado, como Tesla, para trazê-la ao mundo. E os textos sugerem que a chave para acessar esse núcleo é o que o Tesla chamava de energia, frequência e vibração. Confesso que isso, à primeira vista, soa um pouco etéreo. Como que os materiais que a gente recebeu tentam tornar isso algo mais concreto? Essa é a grande questão, né? Como sair do abstrato e ir para o prático? Os textos interpretam energia, frequência e vibração não como algo místico, mas como estados mensuráveis do nosso ser. Energia seria nossa vitalidade física e mental, combustível. Frequência e vibração seriam nosso estado emocional e de foco. Uma mente ansiosa e dispersa estaria vibrando numa frequência baixa e caótica, cheia de ruído. Já uma mente calma, focada, intencional, estaria numa frequência alta, coerente. A analogia do rádio é perfeita. Não adianta ter o melhor aparelho se a energia está fraca e ele está sintonizado entre duas estações, só pegando estática. Então, o paradigma muda de preciso pensar mais e com mais força para preciso me sintonizar melhor e com mais clareza. É uma abordagem completamente diferente. O que me leva a pensar se essa sintonia é a chave, e se todos nós somos, em potencial, receptores, o que exatamente está nos impedindo? Se o sinal das grandes ideias está, teoricamente, sempre no ar, por que a maioria de nós só ouve chiado e estática no dia a dia? Essa é a pergunta central que os materiais tentam responder.
E a resposta é o conceito de interferência de sinal. Eles apontam que o excesso de ruído, externo e interno, o medo, a procrastinação, as milhares de distrações da vida moderna simplesmente desregulam a nossa antena mental. O sinal está lá, mas a gente não consegue captá-lo direito. E o estudo que a gente analisou organiza essa interferência de uma forma bem clara, quase como um diagnóstico. O primeiro grande vilão é a procrastinação. Ela é descrita como um ruído de fundo constante. Faz todo sentido. É como ter 50 abas abertas no navegador mental o tempo todo. Cada uma delas é uma tarefa pendente, uma preocupação, um eu deveria estar fazendo. A gente não consegue focar de verdade em nenhuma e o resultado é um pensamento fragmentado, sem direção. Exatamente. E o segundo tipo de interferência, segundo os textos, é ainda mais potente. O medo e a ansiedade. Eles não apenas criam ruído, eles atuam como uma distorção de frequência. O material até aprofunda um pouco na neurociência disso, explicando que a ansiedade ativa o sistema nervoso simpático à nossa resposta de luta ou fuga. Em termos neurológicos, isso reduz a coerência das ondas cerebrais ligadas à criatividade e ao insight, como as ondas alfa, associadas a um estado de relaxamento focado, e as gama, ligadas aos momentos ahá. Ou seja, quando a gente está ansioso, o cérebro está literalmente ocupado procurando por ameaças no ambiente. Ele não está num estado mental necessário para receber uma ideia sutil e complexa. A gente sai da sintonia, como você disse. Perfeito. O terceiro ponto da lista são os hábitos ruins. O material os compara a uma queda de energia ou a uma bateria fraca. Isso é sobre a nossa capacidade de agir. A pessoa pode até ter um momento de clareza, captar uma fagulha de ideia, mas se não tem energia física e a disciplina para sustentar o esforço, a ideia morre na praia. É a clássica situação de ter uma ideia incrível no chuveiro e 10 minutos depois já está afogado em e-mails e esquecer completamente dela. A energia se dissipou. Exato. E, em contraste a tudo isso, o material coloca o silêncio e o foco como o caminho para a sintonização fina. É nesse estado que a gente consegue limpar o canal, diminuir a estática e finalmente ouvir o sinal claro, permitindo o acesso a essas ideias originais e insights poderosos. Ok? Então, o diagnóstico do problema está claro. A gente vive numa cacofonia mental constante. A pergunta de $1 milhão é: como que a gente diminui o volume dessa estática? E é aí que os materiais que recebemos trazem essa estratégia prática e, convenhamos, bem radical, chamada modo caverna. É uma proposta forte, sem dúvida. Basicamente, é um desafio de 40 dias de isolamento produtivo. A ideia central é se retirar deliberadamente do ruído social e digital para recalibrar a mente, sabe? Fazer uma limpeza geral no canal de recepção. E a escolha dos 40 dias não é aleatória. Imagino que tem um peso simbólico, histórico. Quaresma, dilúvio, várias tradições usam esse número para períodos de transformação. Exatamente. Mas, além do simbolismo, os textos trazem uma justificativa da neurociência que eu achei muito interessante. Eles mencionam que esse é aproximadamente o tempo que o cérebro precisa para consolidar novos caminhos neurais através da neuroplasticidade. Pense em criar uma trilha na mata. No começo, cada passo é difícil, você tem que lutar contra o mato. Mas depois de passar pelo mesmo lugar por 40 dias, o caminho está batido, claro, e exige muito menos esforço para ser percorrido. A neuroplasticidade funciona de forma parecida com os nossos hábitos mentais e de comportamento. É um alívio pensar nisso porque as primeiras semanas de qualquer novo hábito parecem uma batalha impossível. Saber que é uma base neurológica para persistir, que o caminho vai ficar mais fácil, é um grande motivador. E os materiais estruturam esse desafio em 4 pilares bem diretos. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a eliminação de distrações. Que no mundo de hoje é a parte mais difícil, né? Isso significa reduzir drasticamente o consumo de redes sociais, o fluxo incessante de notícias, as interações superficiais. Basicamente, qualquer input que não contribua diretamente para o seu objetivo é criar um vácuo de informação para que a própria mente possa ser ouvida. O segundo pilar é a organização da rotina. A ideia é criar um ambiente totalmente previsível, com horários para acordar,
trabalhar, se exercitar, comer. O objetivo, segundo os textos, é liberar a mente da carga de ter que tomar dezenas de pequenas decisões ao longo do dia. O famoso "o que eu faço agora?". Isso reduz a fadiga de decisão, um conceito bem conhecido na psicologia. Se você não gasta energia mental decidindo coisas triviais, sobra mais bateria para o trabalho profundo, para o foco real. Exato. E isso me leva ao terceiro pilar que eu achei fascinante: a ação sem motivação. Olha só que contraintuitivo. A gente vive na cultura do encontre sua paixão, do espere a motivação chegar, e aqui a proposta é o oposto. O foco é na disciplina e no sistema, e não em esperar a vontade aparecer. É uma mudança de chave poderosa. A motivação é um sentimento, e sentimentos são inconstantes. A disciplina é um sistema. O material defende que ao agir consistentemente, independentemente de sentir vontade, a gente gera resultados, e os resultados, por sua vez, geram um tipo muito mais sustentável de motivação. A ação vem antes da inspiração, não o contrário. A disciplina substitui a vontade momentânea. E por último, o quarto pilar, que amarra tudo de volta a Tesla, o silêncio interno. Praticar meditação ou, como o próprio Tesla fazia, longas caminhadas silenciosas. O objetivo é literalmente acalmar o diálogo interno para, enfim, limpar o canal de recepção. É um sistema bem integrado. Não é só sobre se isolar fisicamente, mas sobre o que se faz nesse isolamento. Cada pilar constrói sobre o outro para criar um ambiente interno e externo que favorece essa sintonização fina de que a gente estava falando. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Digamos que alguém ouvindo a gente agora se interessou por essa ideia. Como começar a aplicar esses conceitos sem ter que, sei lá, se mudar para uma montanha por 40 dias? O material oferece um roteiro bem simples, em 3 etapas. A primeira é a identificação do ruído. A tarefa é bem concreta: pegar um papel e listar as 3 principais fontes de distração que estão sujando o seu sinal mental hoje. O texto dá exemplos como notificações do celular, o hábito de checar notícias a cada 5 minutos ou até mesmo conversas negativas recorrentes. É um exercício de autoconsciência. Muitas dessas distrações, elas não parecem mais ruído, parecem a vida. Fazer essa lista é como colocar um óculos de realidade para enxergar o que de fato está drenando nossa energia e atenção sem que a gente perceba. Depois de identificar, vem a etapa 2, a sintonização através do silêncio. A recomendação é bem específica: reservar 15 minutos diários de silêncio absoluto. Sentar-se em um lugar calmo, sem celular, sem música, sem nada. E a instrução é clara: não é para sentar e tentar resolver problemas. É para simplesmente permitir que a mente se acalme e que a poeira sente. E é importante dizer que no começo, esses 15 minutos de silêncio podem ser ensurdecedores, né? A mente, acostumada ao barulho constante, vai gritar. Vão surgir listas de tarefas, preocupações, ansiedades. A prática, segundo os textos, não é lutar contra isso, mas apenas observar, sem se engajar. É como esperar a água de um rio barrento clarear. Você não força, você espera. Segundo a filosofia de Tesla, é nesse estado de calma, nesse vácuo, que as ideias entram. E, finalmente, a etapa 3, que é o grande compromisso, o ciclo de 40 dias. É a aplicação do modo caverna na prática. A sugestão é se comprometer com uma rotina mais rígida por esse período, focando em 3 coisas que os textos chamam de essenciais. Primeiro, sono de qualidade, que é visto como um momento de recuperação e reparo do receptor. Segundo, trabalho focado, o famoso deep work, em blocos de tempo sem interrupção. E terceiro, atividade física para manter a energia vital do corpo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos uma abordagem holística. Não adianta só buscar o silêncio por 15 minutos se a antena, nosso corpo e nosso cérebro, não tiver energia e estrutura. O sono de qualidade limpa o hardware. A atividade física fornece a energia para o sistema funcionar. E o trabalho focado direciona essa energia de forma produtiva.
Pois é. Uma coisa sem a outra não funciona. Não adianta meditar por 1 hora se a pessoa dormiu 4 horas e está sobrevivendo à base de café e ansiedade. A antena vai estar fraca e fora de sintonia de qualquer jeito. Então, no fim das contas, a grande lição que fica desses materiais é que talvez a diferença entre uma pessoa comum e um visionário não esteja em inventar mais, mas na habilidade de sintonizar melhor. O modo caverna surge como uma ferramenta prática, quase um manual de instruções para limpar o canal e aprimorar essa sintonização. É menos sobre um dom de genialidade e mais sobre uma disciplina de faxina mental, né? Com certeza. É sobre criar as condições para a clareza emergir. A conclusão dos materiais deixa uma reflexão muito poderosa, que é uma pergunta direta. Estamos com nossos hábitos diários alimentando o ciclo da procrastinação e do ruído ou o ciclo do foco e da clareza? A escolha, no fim das contas, é feita nas pequenas ações que a gente repete todos os dias. Cada notificação que checamos ou ignoramos, cada minuto que passamos em silêncio, tudo isso ou nos aproxima da estática ou nos aproxima do sinal. E para deixar uma última provocação para quem nos ouve, algo para refletir, se as ideias são de fato recebidas e não criadas do zero, o que isso significa sobre a autoria ou a posse de uma ideia? E se as maiores descobertas da humanidade não foram invenções no sentido estrito da palavra, mas sim downloads bem-sucedidos de um conhecimento que já estava disponível no universo, para quem soubesse ouvir?